Olá, monstrinhas e monstrinhos. Tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 31 de outubro. Um dia muito assustador. Quer dizer, um dia muito importante, claro, e que precisa ser assombrado. Digo, comemorado. Você sabe que dia é hoje, né? Hoje é o Dia das Bruxas. E pra gente comemorar esse dia em grande estilo, a Companhia das Letrinhas me convidou para vir até aqui para contar para vocês uma história cheia de magia, bruxaria, vassouras que voam. A história que mora dentro deste livro aqui, Puff e Brunilda, escrito e ilustrado pela Bárbara Cantini. Achou esse nome familiar? Pois é a mesma autora e ilustradora de todos os livros da Mortina. Eu sou Paula do Geist, contadora de histórias, e convido todos vocês a se sentarem, se acomodarem, porque esta história vai começar. Puff era um gato que nasceu em uma cesta furada com seus 3 irmãos, Pompom, Patinha e Pantufa. Ao contrário de Puff, eles chamavam a atenção por seu ronronar alto, seus saltos atléticos e seus pelos super macios. Puff não. Ele não era lá muito bom nessas coisas de gato, mas também nem ligava para isso. Puff tinha outros planos, só não sabia quais. Era preto e rechonchudo e tinha uma mancha branca bem na ponta do rabo. Nada fora do comum, até aqui. Mas às vezes, quando Puff desejava algo, ele fazia um pedido e assoprava. Então, coisas estranhíssimas aconteciam. Mas ele não tinha ideia nem de como, nem por que isso acontecia. Até que chegou o dia em que seus irmãozinhos foram embora. Um a um. Cada um foi escolhido por uma pessoa muito legal. Mas Puff... não, ele não foi escolhido por ninguém e ficou sozinho. Sua única companhia era uma barata. Ai, que chatice. Puff, então, tomou coragem e decidiu se arriscar mundo afora. Se Puff aprendesse a fazer alguma coisa, talvez ele encontrasse um lar. Então, ele resolveu aprender a dançar balé, para quem sabe ser adotado por uma bailarina, mas... foi um desastre. Depois, tentou se tornar um atleta de golfe. Não deu certo também. Tentou ser um super divo, cantor e dançarino e... ele não era muito bom nisso, não. Tentou ser chefe de cozinha. Também não funcionou. E ele sempre era expulso de todos os lugares que entrava, aos berros e gritarias, e o pessoal jogando coisa nele. Ai, era um horror. Coitado do Puff. Até... que chegou a vez do desânimo. Mas devia existir algum lugar que fosse perfeito para ele. Ele só não sabia onde. Do outro lado da cidade vivia Brunilda. Ela era uma menina muito cabeluda, mas muito cabeluda mesmo. Tinha um cabelão enorme, bem armado, assim, bem comprido, todo laranja avermelhado. E era incrível ter esse cabelo, porque ela vivia guardando coisas no meio dele e sempre pegava quando precisava. Ela morava numa casa esquisita em cima da floricultura da família. E tinha uns 10 anos que Brunilda tinha 10 anos. Afinal de contas, ela era uma jovem bruxa. E igualzinho a mãe e a avó, ela era ajudante na floricultura durante o dia e bruxa durante a noite. Mas, por enquanto, digamos que ela era uma quase bruxa. Isso porque Brunilda ainda estava estudando para se tornar uma delas. E lhe faltava o mais importante de tudo, um gato. Sem um gato, Brunilda não ia conseguir virar uma verdadeira bruxa. Na verdade, ela não ia conseguir nem voar se não tivesse um gato. Agora que a lua cheia cairia enfim em um dia perfeito para os signos de ar, Brunilda se preparava para o seu primeiro voo da meia-noite. Mas o que tinha acontecido com seu gato? Cadê ele? Por que ele não aparecia nunca? A avó de Brunilda
tinha o velho Pipoca, um gato que lhe fazia companhia havia muitos anos. Já a Zelda, mãe de Brunilda, tinha a elegante Fifi, uma gata adotada na Chesmimi, em Paris. E olha, faltava muito pouco pro voo de estreia de Brunilda e era cada vez mais urgente que ela encontrasse um gato. E olha, ela tentou de tudo. Tentou encher seu casaco de erva gateira e sair andando pelas vielas do bairro, mas não funcionou. Tentou procurar o gato por adivinhação, mas a única coisa que a bola de cristal mostrou foi um rabo preto com uma ponta branca. Nada demais. Em uma última tentativa desesperada, Mamãe Zelda ajudou Brunilda a preparar uma poção para atrair o seu gato e sugeriu que ela deixasse todas as portas e janelas entreabertas. E nesse momento, Puff, que vagava pela cidade, sentiu-se atraído por um cheiro fresco e sinistro, que causava mais curiosidade do que água na boca. Puff seguiu o cheiro e acabou chegando numa esquina. Um pequeno portão se abriu, levando a um minúsculo jardim, onde tinha uma vitrine. Através dela e ao redor de toda a construção, parecia existir uma espécie de floresta. Esquina Verde, dizia o letreiro da loja. Era um lugar diferente de todos os outros e ficava aos pés de uma construção diferente de todas as outras. Puff olhou pela porta, farejou, entrou e... não houve gritaria, nem berro, nem objetos voando em sua direção. E no meio das plantas, dentro desse lugar, ele viu uma grande cabeleira ruiva que, fazendo uma careta, disse: "Oi, até que enfim você apareceu. Eu me chamo Brunilda e estava justamente esperando um gato." "Você estava me esperando?" "Sim, amanhã à noite farei meu voo de estreia e você nem imagina há quanto tempo estou esperando o meu gatinho de bruxa. Eu sabia que você chegaria, eu só não sabia quando." Brunilda explicou para o Puff que fazia anos que ela se preparava para o seu voo de estreia, que representava um início oficial na sua vida como bruxa. E para não decepcionar Brunilda, Puff contou e mostrou o seu sopro mágico. Do nada, ele tinha virado um jardineiro felino que começou a podar um bonsai e foi podando e podando e fez um verdadeiro desastre. Quando a floricultura fechou, Puff e Brunilda foram para o andar de cima. Aquela casa, vou contar, era muito esquisita. Era cheia de quartos tortos e Brunilda contou que vivia lá com a sua mãe e com a sua avó. E que, inclusive, estavam loucas para conhecer o novo gato de Brunilda. A primeira pessoa que ele conheceu foi Zelda, a mãe de Brunilda, que tinha um presente muito importante para dar para ele: uma coleira mágica. E Zelda contou para sua filha que a coisa mais importante no voo de estreia, além de um gato, de uma vassoura e de uma varinha, era que Puff tivesse a sua própria coleira mágica, porque ela simboliza o laço entre a bruxa e o seu gato, fazendo com que os dois se sintam muito mais próximos, principalmente na hora do voo. E Puff ficou lindo e feliz da vida com a sua coleira nova. E agora era hora de apresentar Puff para a vovó e também pedir para ela umas diquinhas de voo. Ela era muito boa nisso. A vovó estava lá na clareira passando férias. E Brunilda começou a andar dentro de casa e foi entrando no meio de uns vasos que tinham umas plantas bem altas. E Puff foi indo atrás e eles foram andando e, de repente, estavam no meio de uma floresta escura em sabe-se lá onde. E o único fio de luz vinha de uma casinha de madeira bem pequenininha e toda desengonçada. Enquanto caminhavam em direção ao casebre, começaram a sentir uma brisinha que foi virando um vento e, de repente, alguma coisa passou voando em altíssima velocidade. E, de repente,
aterrissou ali uma velhinha com óculos enormes de aviação. Oi, vovó. Esse é Puff, o meu gato de bruxa. Ai, mas que gatinho mais lindo, mais jovem e mais gorducho que lindinho da vovó. Brunilda disse pra vovó que precisava de algumas dicas pro seu primeiro voo, porque ela estava morrendo de medo que fosse um completo desastre. Ah, minha querida, o melhor a se fazer é praticar, respondeu a vovó, agarrando uma vassoura e atravessando a porta com o seu gato nas costas. Quando saíram de casa, a vovó voou até o telhado e chamou Brunilda e Puff para irem até lá. Acontece que Brunilda não tinha levado sua vassoura. Então a vovó resolveu emprestar-lhe a sua. Mas a vassoura da vovó não era qualquer vassoura. Era uma vassoura de uma bruxa muito experiente. Ou seja, bem difícil de controlar. E só depois de lubrificar o rangedor da vassoura, ela olhou para os dois e disse: Vamos, venham, agora sim, subam na vassoura e podem voar. O gato e a bruxinha subiram na vassoura e um pouco inseguros. Puff se posicionou no meio das cerdas e Brunilda se sentou no cabo. Estavam quase partindo quando... 5, 6, 7, 8, velocidade máxima, vale o biscoito! Depois a vovó deu um toque na vassoura com a sua varinha e ela saiu voando com uma velocidade supersônica. A vassoura saiu voando a milhão de um lado para o outro e os dois tentando se segurar o máximo que conseguiam. E a vassoura voava para lá, voava para cá, virava de ponta cabeça, dava pirueta e os dois ali tentando se segurar até que o gato caiu. Depois, a Brunilda. E a última a cair foi a vassoura. Este era o método de ensino do trisavô desnascido, um pouquinho brusco. É verdade, mas este método tinha uma lição. Brunilda deveria aprender que para o voo acontecer, ela e o gato deviam permanecer sempre juntos. Não importava quais imprevistos acontecessem, eles não deveriam se separar. E é claro que depois disso, Brunilda ficou muito feliz, ficou feliz da vida, porque só a vovó para ensinar alguma coisa de um jeito assim, tão doidinho igual ela. Puff também adorou. E os dois foram embora, felizes da vida. De volta em casa, eles se prepararam para dormir. O dia tinha sido emocionante e também muito cansativo. E eles precisavam descansar, porque afinal de contas, o voo de estreia seria no dia seguinte. Puff estava preocupado. Ficava pensando se ia conseguir ser um bom gato de bruxa, sabe? E Brunilda também estava preocupada que, por mais que ela estivesse estudando há tanto tempo para ser bruxa, se tornar uma bruxa era bem diferente. Mas ela sabia que os dois melhorariam com o tempo. E o mais importante agora é que o voo de estreia não fosse de jeito nenhum um completo desastre. Na noite seguinte, Puff e Brunilda subiram no telhado. A meia-noite estava cada vez mais perto e uma linda lua cheia brilhava no céu. E finalmente estavam prontos para voar. Mamãe Zelda e vovó Matilda também estavam lá, acompanhadas de seus gatos, para assistir, encorajar e aplaudirem de pé aquela grande estreia. Brunilda, emocionada, tirou do bolso a varinha mágica e levantou-a, muito contente. Estava pronta para dizer as palavras mágicas para se transformar em bruxa. E enquanto isso, Puff, ao seu lado, preparava o seu sopro mágico. Ele foi enchendo seu pulmão de ar e tentando se concentrar para se sentir um gato de bruxa perfeito. 1, 2, 3 e... vira, bruxão! Acho que deu alguma coisa errada. Acontece que Puff virou um bruxo e Brunilda virou uma gata laranja. Por alguns segundos, Brunilda ficou sem falar
nada, olhando, quase soluçando. Primeiro para a mamãe, depois para a vovó, até que finalmente desabafou. Eu passei anos estudando e me preparando para hoje e agora eu virei uma gata! Eu não acredito! Só que Puff também estava abaladíssimo. Ele não sabia nada sobre bruxaria e não tinha a menor ideia de como ser um humano. Agora que parei para pensar, isso pode mesmo acontecer, mas é muito raro. A sua tataravó Romilda e seu gato Otto também tinham esse gene, o gene pirueta, que lhes rendeu grandes emoções durante a vida. Isso não acontecia desde aquela época. Olha, vocês são uma verdadeira raridade. Mas não precisa ficar preocupada, porque se não me engano, amanhã de manhã vocês já voltam a ser o que eram antes e tá tudo certo. Exatamente naquele instante, os sinos badalaram meia-noite. O voo de estreia tinha que continuar. Não era bem isso que Puff e Brunilda imaginaram, mas agora, mais do que nunca, se sentiram ligados um ao outro. Muito emocionados e surpresos, subiram na vassoura e finalmente, com algumas derrapadas, levantaram o voo. Pois é, a magia das coisas inesperadas é sempre a mais surpreendente. E essa foi a história Puff e Brunilda, escrito e ilustrado pela Bárbara Cantini e publicado pela Companhia das Letrinhas. E eu quero dizer para vocês que essa narração de histórias não substitui a experiência de ler o livro. Então não deixem de conhecer essa história na íntegra, que ela é muito mais mágica, muito mais incrível, muito mais maravilhosa, muito mais interessante, muito mais... Tenham todos um incrível Dia das Bruxas e nos vemos em breve. Tchau!